Oi, vamos bater aquele nosso papinho de consciência, alguns minutinhos que serve para virar algumas chaves aí dentro. Olha só, né? Eu tô compartilhando nos meus stories todos os dias até o fim do ano 91 perguntas e é uma pergunta por dia. Por que pergunta, né? Porque quando você faz uma pergunta, você sai da conclusão, você sai do julgamento e a pergunta expande. A pergunta é como se você estivesse assim jogando um desafio, jogando no ar para o universo. E o universo se rearranja, o universo faz as movimentações necessárias para que você tenha aquela resposta. Então, quando você pergunta assim, como pode melhorar? O universo ele vai rearranjar aquela realidade que você criou a partir do seu ponto de vista para que você tenha uma resposta de como aquilo pode melhorar. Então, você faz a pergunta só. E eu tô nesse processo, né, de pergunta, de ver o que expande, já faz um tempo, né, de limpeza de crença mesmo. E o que aconteceu essa semana que eu achei muito interessante, que me trouxe essa consciência que eu quero compartilhar aqui com você. O meu filho se machucou e ele torceu o pé. A princípio a gente achou que pudesse ser uma fratura, precisamos levar ele para o hospital. E era tipo dia de semana, 7 horas da noite, tipo troca de plantão, hospital público. E aí no caminho eu já fiz assim, nossa, vamos ficar 5 horas lá esperando atendimento, né? Foi o primeiro pensamento. E aí eu já fui descriando esse pensamento e fui rodando alguns processos, fazendo algumas perguntas no caminho. E perguntei, né? Como pode ser mais fácil? Como tudo pode ser tão fluido? Como o universo que se requer para que não seja nada grave, para que ele seja bem atendido, para que ele receba toda a assistência que vai ser aí mais contribuição para ele. E fui no caminho ali do hospital rodando essas perguntas e a gente chegou. Eu precisei entrar para pedir uma cadeira de roda porque ele não conseguia apoiar o pé. E o segurança que veio com a cadeira foi até o carro, ajudou ele a descer, ajudou a posicionar ele na cadeira na maior gentileza deste mundo. Subiu com ele, tinha uma rampa ali, né, no hospital, subiu com ele pela rampa, carregando ele na cadeira para mim. Trocou a senha, porque eu já tinha pego uma senha de atendimento, trocou a senha por uma senha prioritária, colocou ele já na triagem. Em 5 minutos que a gente chegou, ele já estava sendo atendido pela equipe de enfermagem. Todos os funcionários extremamente assim, simpáticos e bem educados. Ele fez a triagem, da triagem já fomos direto para a sala do médico. O médico também super atencioso, conversou com ele, perguntou o que tinha acontecido, pediu mais de um raio-x para ter certeza ali que não teria uma fratura, não passaria nada despercebido. Fomos para o raio-x super bem atendidos. Voltamos para a sala do médico, olhou os resultados, não houve fratura, foi graças a Deus mesmo uma torção ali, uma luxação, medicou ele, enfim, precisou colocar uma tala de gesso, coisa assim de uma hora e pouquinha, ele estava medicado, já com a tala de gesso, mesmo segurança que me ajudou para levar ele, me ajudou a descer, ajudou a posicionar ele no carro pra gente vir embora e vir para casa. Então assim, coisa de uma hora e pouquinho eu já tava com tudo isso feito a caminho de casa. E eu até brinquei, né, com ele, que eu falei, nossa filho, tô até surpresa, viu? Eu sei que a pergunta funciona, eu sei que o universo movimenta, mas com essa rapidez, e a gente deu risada. E aí eu refleti sobre aquilo, né? E eu falei, cara, qual que é a diferença de, tipo, 2 anos atrás, quando eu fazia a pergunta, e eu fazia a pergunta, ficava na pergunta, mas eu não via esse movimento acontecer. Porque às vezes é esse ponto que você tá. Às vezes você pede pela mudança, você pede para que as coisas melhorem, você espera que as coisas melhorem, mas você não vê isso acontecendo, né? Talvez não com a rapidez que você gostaria. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, o que mudou? E a consciência que eu tive, que eu quero compartilhar, eu mudei. Eu mudei neste processo. Nesse tempo, eu modifiquei, eu limpei crença, eu me abri para o receber. E olha que interessante, quantas vezes eu pedia as coisas, né? Eu pedia, eu fazia, trabalhava pensamento positivo e trabalhava manifestação e pedia as coisas para o universo e fazia pergunta e eu não via esse movimento acontecer. E não tem como o universo me entregar
se eu ainda não estiver pronta para receber. Então talvez você esteja pedindo coisas aí para a tua vida. Talvez você esteja fazendo pergunta e você não vê ainda essa movimentação. Tem paciência, continua. Quanto mais crença a gente tem, quanto mais nhaca a gente carrega, mais o universo precisa fazer os ajustes, mais ele precisa limpar para que ele possa entregar aquilo que a gente está pedindo. E a gente só vai receber aquilo que a gente está pronto para receber. O universo não vai dar para a gente aquilo que a gente ainda não consegue receber. Então, a chave sempre está no receber. Aprender a receber é extremamente importante e é o que faz mudar tudo. É o que vira, né, traz a transformação para a vida da gente. Então, quando você pergunta como pode melhorar, mas você ainda não está pronta para receber a melhora, isso leva um processo, isso leva um tempinho, um pouco a mais, né, do que o nosso imediatismo muitas vezes gostaria. Mas quando você limpa as tuas crenças e quando você se abre para o receber, a resposta é imediata, as coisas acontecem, porque você já limpou espaço. Então imagina assim, imagina que o seu inconsciente, imagina que a sua energia é um sótão. E é um sótão que ninguém entra lá, que está entulhado de coisa, que está uma bagunça só, que está todo empoeirado. Esse entulho, essa poeira, são as crenças que você acumula ao longo da vida. E aí, de repente, você faz a pergunta, você faz os seus procedimentos, você faz suas terapias, e isso é como se fosse uma faxina. Você acha que com uma faxina só, num sótão abandonado, entulhado, empoeirado é o suficiente para que aquele ambiente fique completamente limpo? Talvez você precise de algumas, talvez você precise de mais tempo, talvez você vai ter que tirar um pouquinho de entulho por vez. Mas quando aquele sótão já está limpo, com bem menos entulho, quando as coisas já estão nos seus lugares, uma passadinha de pano já deixa aquele ambiente limpo. A gente funciona da mesma forma, a nossa vibração, a nossa frequência funciona do mesmo jeitinho. Enquanto você está aí entulhado de crença, o universo tem um pouco mais de trabalho, a faxina é um pouco mais pesada. Conforme você vai se trabalhando, conforme você vai se limpando, conforme você vai liberando toda essa camada de crença aí que a gente aprende a carregar ao longo da vida, a limpeza vai ficando mais fácil. E por a limpeza ficar mais fácil, os resultados chegam mais rápido. Então não desiste, não desanima, a gente está começando aí a semana, mantenha os seus trabalhos, as suas terapias, aquilo que você faz, que te faz bem, os seus pensamentos positivos, as suas afirmações, faça perguntas, joga a pergunta aí para o universo, mas tem paciência, confia em você, acredita no teu processo. É todo dia um pouquinho, mas quando você menos espera, quando você pergunta como pode melhorar, o universo te surpreende melhorando imediatamente. Então eu te desejo uma semana abençoada, de muita expansão, de muita consciência e de tudo aquilo que sempre pode melhorar e melhorar cada vez mais, e o que mais é possível, que a gente ainda nem considerou ser possível.